Galera, vamos agora para a Física 2, onde nós vamos explorar a parte da dinâmica. O que é dinâmica? Dinâmica agora é estudar os movimentos e suas causas. Muito bem. Vamos dar uma passada pelas unidades que nós aprendemos. Nós trabalhamos, por exemplo, com comprimento, que foi a distância, em metros. Trabalhamos com a massa em quilograma, o tempo em segundo. Tudo isso está no Sistema Internacional de Unidades. Essas são as grandezas fundamentais. Essas aqui posteriores vocês vão trabalhar mais para frente. As grandezas derivadas são aquelas que usam as fundamentais. Por exemplo, a área, ela é metro quadrado, porque é o comprimento vezes o comprimento e assim sucessivamente. A força nós vamos usar nessa unidade. Olha a unidade dela, é Newton, que também pode ser escrito como quilograma metros por segundo ao quadrado. Ao olhar essa unidade, você pode pensar na fórmula. Quilograma é massa e metros por segundo ao quadrado é aceleração. Então, a força é calculada por massa vezes aceleração, tá bom? Não vão embora, assista até o final, porque eu vou fazer exercício daqui a pouquinho, tá? Vou tentar ser o mais breve possível. A gente usa o Sistema Internacional para poder padronizar as unidades de medida e não virar bagunça. Isso aqui são os prefixos que a gente vai trocar. Vamos dar um exemplo prático que a gente usa mais. O quilo. Quando eu tenho 1 quilograma e quero passar para grama, não fica 1000 gramas. Por quê? Porque no lugar do quilo, como eu tirei o K, quilograma, escrevi só grama, o que eu pus no lugar do quilo? 10⁻³. Isso que é o prefixo, tá? Você vai, para tirá-lo, você tem que pôr quanto vale esse prefixo no lugar dele. 1 quilograma é igual a 10⁻³ grama. Capítulo? O conceito de força e a força resultante é no que nós vamos nos concentrar agora. Nós vamos aprender a calcular força resultante, tá bom? O que é força? Por exemplo, uma pessoa levantar esse aparelho, ela faz uma força nesse aparelho. E esse aparelho faz uma força nela, aonde acontece o movimento, tá? Isso se chama ação e reação, que nós estudaremos também mais para frente nas 3 leis de Newton. Por isso essa frase aqui, um corpo não pode exercer força sobre si mesmo, por causa do conceito de ação e reação, tá bom? Aqui nós temos a definição de força. Força é uma grandeza vetorial. O que é uma grandeza vetorial? Ela tem intensidade, direção e sentido. O que é intensidade? É o módulo, é o valor dela. Ela vale 10 newtons, 5 newtons. O que é direção? Direção é horizontal, vertical. O que é sentido? Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo? O que é força resultante? Força resultante, eu vou fazer um exemplo aqui com vocês para ficar bem claro, tá bom? Para a gente estudar o conceito de força resultante e para eu calcular o valor dessa força resultante, eu tenho que entender de vetores. Mas são 3 opções que eu tenho, tá bom? Vamos lá. Ou esses vetores estão no mesmo sentido, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma caixa e farei uma força nessa caixa. Eu vou empurrar essa caixa com 10 newton. E também uma outra pessoa está fazendo uma força para empurrar essa caixa com 5 newtons. Qual é a força resultante, gente? Essa caixa sentirá, entre aspas, uma força agindo sobre ela de quanto? De 15. Por quê? Porque você soma as duas, dá 15 newtons. Isso é força resultante. Então, quando eu tenho um vetor que vale 5 newtons e um outro vetor que vale 10 newton, para eu mostrar o vetor resultante, ele vai da origem do primeiro na extremidade do segundo. Esse é o vetor resultante. E ele vale 15. Ele é a somatória dos 2 outros vetores. E quando está no sentido contrário, o que a gente faz? Vamos, de novo, pegar o exemplo da caixa. Só que agora, nós vamos fazer uma força de 10 newtons para a direita e uma força de 5 newtons para a esquerda. Qual vai ser a minha força resultante?
A minha força resultante terá que ser o resultado destas duas, só que agora elas estão em sentido diferente. Uma está para lá e outra está para cá. O que eu faço? Coloca as duas forças aqui, ó. Por exemplo, a 10 newton, ela é maior, né? Vamos fazer agora dentro do padrão aqui. Aqui é a de 10 newton. E essa aqui é a de 5 newtons. Ela vai da origem do primeiro, na direção, assim, né? Aqui é a de 5 newtons, certo? Tá aqui, a menorzinha. Como é que eu faço para calcular a força resultante? A força resultante é um menos o outro. A força resultante, ela vai ser 10 menos 5, porque eles estão em sentido contrário. Basta pegar o maior e subtrair do menor valor, que dá 5 newtons. Então, nesse caso, a minha força resultante dá 5 newtons. Tá entendida essa parte? Falamos de 3 opções, né? Qual é a terceira? Quando tem um ângulo entre as forças. Esse ângulo pode ser de 90 graus, que é o ortogonal. Vamos supor que eu tenho uma força de 6 newton para cá e uma força de 8 para cá. Qual é a minha força resultante? A minha força resultante, basta traçar paralelos aos vetores e a resultante, ó lá, é da origem, ó lá, até onde encontrou essas paralelas. Essa é a minha força resultante. O que que é isto? Isto é Pitágoras. Olha aqui, é um triângulo retângulo, onde eu tenho a força resultante e tenho 2 vetores. Quanto vale esse vetor? É igual a este, né? 8. E quanto vale esse? 6. Vocês se lembram de Pitágoras? Quando eu tenho 8, 6, quanto dá a minha hipotenusa? Está aumentando de 2 em 2, ela dá 10. A minha força resultante foi 10 newton. Como que eu achei essa força resultante? Aplicando Pitágoras. A força resultante é raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Tá bom? Mas às vezes o ângulo não é ortogonal. Ele é diferente. Quando o ângulo é diferente, como procedemos? É uma outra fórmula. Essa fórmula vocês vão ter muito contato com ela. Então é bom que vocês olhem com muito carinho, tá bom? Aqui é a resultante, olha lá, estou procedendo da mesma forma, passando a paralela e consegui minha força resultante, tá bom? Vamos supor que agora seja um ângulo de 30 graus, tá bom? E aqui eu tenho uma força de 6 e uma força de 8. E quero saber quanto vale a minha força resultante. Para eu poder calcular essa força resultante agora, a formulinha vai ser assim, gente. Olha, vou mostrar aqui só a formulinha, tá? Para a gente não se estender. É um Pitágoras maior. FR ao quadrado vai ser igual a primeira força ao quadrado mais a segunda força ao quadrado menos 2 vezes a força 1 vezes a força 2 vezes o cosseno do ângulo. Não é difícil de guardar. Até aqui é Pitágoras, tá vendo? FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado menos 2 vezes o F1 vezes o F2. Porque fez para um, tem que fazer para outro. Vezes o cosseno do ângulo. Essa fórmula vocês vão usar no segundo ano em matemática, no terceiro ano em matemática. Então, meus queridos, vamos olhá-la com muito carinho, tá bom? Aí, terminando nossa teoria, a força, gente, ou ela causa uma deformação no corpo, ou ela causa uma alteração de velocidade. Ou ela amassa, ou ela move o corpo de lugar. Se eu começar a empurrar uma cadeira e aumentar a minha força para vencer o atrito, eu vou conseguir que ela se desloque. Então, eu alterei a velocidade da cadeira. Se eu empurrar uma caixinha de giz, eu vou conseguir uma deformação, né? Aqui está a unidade que nós já conversamos, 1 newton é quilo por metro por segundo ao quadrado, que dá a formulinha que nós vamos trabalhar mais tarde, força igual a m vezes a. Isso aqui se chama dinamômetro. É uma régua com uma mola. Quando eu coloco um peso, essa mola ela vai ceder. E aí ela vai mostrar no cursor um valor. Esse valor é a força. Isso chamam de dinamômetro, é um medidor de forças, tá bom? Muito bem. Conversamos sobre força resultante, que é o que a apostila de vocês está mostrando, tá?
Olha, aqui ela mostra forças em sentido diferente, tem a subtração. Aqui ela mostra ângulos entre as forças, tá vendo? E tá aqui a formulinha, ó. O FR ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais 2F1 vezes F2 vezes o cosseno de θ. E aqui, quando o ângulo é 90 graus. Quando o ângulo é 90 graus, a formulinha ficou Pitágoras. FR ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Já é metade da fórmula lá, ó, maior, tá bom? Gente, o que é força-peso? Nós temos costume de falar, eu vou me pesar. E esse é um conceito físico errado. A força-peso, ela depende do planeta onde nós estivermos. Por exemplo, aqui no planeta Terra, a força de gravidade vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, que a gente vai aproximar para 10 para facilitar nossos cálculos. Se eu quiser saber o meu peso, vamos supor que eu tenho uma massa de 65 quilos. Qual é o meu peso? O meu peso tem que ser a minha massa vezes a aceleração da gravidade, que é o conceito de força, M vezes A. Aí vai ser o 65 vezes 10, que vai ser 650 newtons. Então, gente, o peso é diferente da massa. A massa é a quantidade de matéria. Esta aqui. O peso é a massa vezes a gravidade. Se eu estiver na Lua, os meus 65 quilos vão diminuir muitas vezes, quase 10 vezes. Por quê? Porque na Lua a gravidade é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Multiplique 65 por 1,6. Bem menos, né? A força normal, gente, isso é a força-peso que a gente aprendeu. A força normal, ela é uma força da superfície. É a força que um corpo exerce sobre a superfície. Por exemplo, se eu colocar the books on the table, ele faz um peso, ele faz uma força nessa mesa. Essa força que ele faz na mesa, a gente chama de normal, tá bom? Quando um corpo exerce uma força sobre uma superfície, a superfície se deforma e empurra o corpo com uma força normal, que é perpendicular à superfície. Então, a normal seria uma resposta dessa força. Então, põe um livro em cima da mesa e ele faz um peso na mesa. Então, o livro está fazendo uma força na mesa. A mesa vai fazer uma força no livro. Isso se chama força normal. Aqui está representada a força de ação, que é a força peso, e a de reação, que é a força normal. Reparem, por favor, que elas estão em corpos diferentes. Peso é a força que o livro faz na mesa. Normal é a força que a mesa faz no livro. Então, o normal é a força da mesa. E o peso é a força do livro, tá? Estão em corpos diferentes. A força de tração é a força puxa-puxa, é o barbante. Se você pegar um bloquinho e colocar um preguinho embaixo, um preguinho em cima, amarrar barbante em cima e embaixo, fixar o barbante em cima, se você puxar devagar, você vai ver que o barbante vai arrebentar. Não põe barbante, põe retroço de linha, né? Se você puxar devagar, você vai ver que ele vai arrebentar num lugar. Se você puxar depressa, ele vai arrebentar em outro. Isso aí mostra a força de ação e reação. Se chama força de tração, a força que é sentida no fio, tá bom? A gente fala de força puxa-puxa. Pensa sempre o fio puxando, ele vai se tracionar, se esticar. Então, nós estamos vendo aqui, ó, força-peso, que depende do planeta. A força normal, que é uma reação da força-peso. E a força de tração, que é uma força na corda, na linha, no barbante, tá bom? A força elástica, ela é dada pela lei de Hooke. Vamos falar menos, né? Porque senão é muita informação. Nós entraremos nisso aqui mais para frente, quando estudarmos energia potencial. Nós temos uns exercícios para fazer. Vamos fazer esses exercícios no próximo vídeo para não se estender muito, tá bom, queridos? Um grande abraço.